acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube e redes sociais. Eu sou Sandra Amaral e começa agora o Direto da Câmara ao vivo dos nossos estúdios em Brasília, com o que tem de mais importante e o que vem por aí na Câmara dos Deputados. Boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que até 40 gramas ou 6 pés plantas fêmeas de maconha diferenciam usuário de traficante. A decisão vale até o Congresso Nacional legislar sobre o tema. Na terça-feira, o STF também decidiu pela descriminalização do porte de maconha e ontem decidiu a quantidade e encerrou o julgamento do porte para uso pessoal, que teve início em 2015. Cabe agora ao Congresso Nacional manter ou não a decisão do Supremo. Aqui na Câmara tramita a proposta que muda o artigo 5º da Constituição e diz que é crime a posse e porte de qualquer quantidade de droga. A proposta já foi aprovada no Senado, foi também aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Câmara, e deve ser analisada agora por uma comissão especial de deputados. Os partidos políticos, com assento aqui na Câmara, já estão indicando os deputados que vão analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição. No entanto, a PEC, em análise na Câmara, não diz como diferenciar o usuário de traficante. Outro assunto que tem dominado os noticiários é a tentativa de golpe na Bolívia. Uma tentativa frustrada de golpe militar contra o presidente Luiz Arce. Ontem acabou repercutindo no mundo todo. O movimento é capitaneado pelo ex-comandante das Forças Armadas do país, Juan José Zúñiga. Nós repercutimos o caso com 2 deputados, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Celso Russomano, também de São Paulo, só que do Republicanos. Eles integram o Grupo Parlamentar Brasil-Bolívia. Começamos pelo deputado Arlindo Quinalha. Desde a independência da Bolívia, que aconteceu em 1825, houve mais de 190 tentativas de golpe. Houve mais de 30 golpes que foram consumados. Para se ter uma ideia, de 37 governos que já houveram na Bolívia, isso é um livro que quem escreveu foi o ex-presidente Carlos Mesa, de direita, mas democrata. Ele falou que de 37 governos, 23 foram decorrência direta de golpe de Estado. Há que se lamentar e há que se condenar com todas as forças essa nova tentativa de golpe. Espero que nesse momento a situação esteja resolvida, porque os 3 novos comandantes militares, e especialmente o do Exército, foi lá na praça e deu ordem para que acabassem com aquela movimentação de tropa. Mas, de qualquer maneira, é preciso chamar a atenção da indisciplina das Forças Armadas bolivianas. Temos que comemorar que não conseguiram, mas também a lamentar que são as Forças Armadas, eu diria, viciadas em golpe. Me parece que as coisas estão mais calmas agora, né? Os militares aceitaram esses novos comandantes e a gente torce pela manutenção da democracia, porque ali é bem complicado. Então isso é muito comum lá, a gente espera realmente que o país cumpra as exigências do Mercosul. Para se manter dentro do Mercosul, precisa haver democracia. Veja que na minha presidência, no Parlamento do Mercosul, a Venezuela foi afastada, está suspensa por tempo indeterminado, porque por não ter democracia naquele país e por não respeitar os direitos humanos. Então a gente espera realmente que não aconteça mais nada na Bolívia, para que ela realmente e definitivamente cumpra todas as exigências e integre o Mercosul, assim como o Parlamento do Mercosul. E vamos às informações dos debates aqui na Câmara na manhã dessa quinta-feira. Quem conta pra gente é a repórter Aline Castelo Branco. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Sandra. Eu estou aqui no Espaço Mário Covas, a entrada do corredor das comissões. Hoje pela manhã, a Comissão de Legislação Participativa debateu uma política de reajuste salarial para aposentados e pensionistas. Eu conversei mais cedo com a Cleusa Faustino, da FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Ela explica um pouco para a gente como que se deu essa desvalorização do salário dos aposentados e pensionistas e como uma PEC, a PEC 555, pode ajudar nessa recomposição salarial. Vamos ouvir.
A gente passou aí mais de 7 anos sem nenhum tipo de reajuste. E aí só não foi os trabalhadores aposentados e pensionistas, também os trabalhadores da ativa do executivo. A gente tem que deixar bem explícito que a diferença, né, de remuneração entre os trabalhadores ativos do executivo, aposentados também e pensionistas, é diferente da realidade de outros poderes, do legislativo e do judiciário. E a gente enfrentou aí nos últimos 7 anos um arroxo salarial. 2023, o governo atual nos concedeu 9% de reajuste. Em 2024, nenhum tipo de reajuste na remuneração, concedeu reajuste nos benefícios, a qual os servidores aposentados e pensionistas não têm direito. E junto com isso, veio o aumento da contribuição do plano de saúde, que levou todo o reajuste de 2023, além da inflação, que também corroeu parte do nosso poder aquisitivo. E a PEC 555, que ela isenta o trabalhador aposentado e pensionista do Serviço Público Federal de não sofrer nenhuma contribuição. Essa seria uma alternativa para nós que tivemos essas perdas durante os longos anos aí, e também diminuiria o distanciamento entre a remuneração do trabalhador e trabalhador aposentado do trabalhador e trabalhadora da ativa. Em uma conferência aqui na Câmara, no auditório Nereu Ramos, debateu a regulação internacional dos agrotóxicos. O deputado Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do PT de São Paulo, falou conosco. Vamos ouvir. Nós temos uma realidade onde o Congresso Nacional acabou aprovando uma lei que cria um ambiente para mais veneno na produção de alimentos. Tá? E todos sabem das consequências dos agrotóxicos, do veneno que vem no alimento que a gente come no dia a dia, que traz uma série de doenças, né, como câncer, Alzheimer, Parkinson, má formação, né, além, evidentemente, dos custos, né, para o Estado brasileiro, gastando cada vez mais recursos para curar as doenças causadas pelo veneno que vem no alimento do dia a dia. Então nós temos uma realidade hoje com uma lei que flexibilizou mais ainda o uso dos agrotóxicos. Mesmo a gente sabendo que há alternativas, né, de insumos para a agricultura, para a gente sair, né, dessa amarra, né, e dessa escravidão, na verdade, que os agricultores acabaram, né, se submetendo para atender interesses das grandes corporações que produzem esses insumos químicos, em especial os agrotóxicos. Muitos deles, inclusive, né, produzem fora do Brasil, tá? Às vezes parte desses produtos, desses venenos, são proibidos nos países onde é produzido esse veneno, não se pode mais usar na agricultura lá, mas aqui no Brasil é liberado. E no plenário da Câmara, 2 projetos foram aprovados ontem, o que cria o Cadastro Nacional de Servidores Demitidos e o que confere a Campinas título de Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Acompanhe aí com Cid Queiroz. O plenário aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Servidores Demitidos. Segundo o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, o cadastro vai dar mais transparência aos processos administrativos contra servidores e efetividade às normas que tratam dos impedimentos de acesso ao serviço público. Ao se executar um novo concurso público, então o Estado, outro Estado, um Ministério, outro Ministério, queira contratar um servidor, ele vai no cadastro único e buscar o histórico, por que aquele servidor foi demitido. Nós não estamos falando aqui de quem está sendo demitido de forma normal, nós estamos falando aqui de quem foi demitido por razões ilícitas, por
razões justificáveis. Na sessão, os deputados aprovaram também os textos de 4 acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. Acordo para transformar o Brasil em sede para a América Latina da Corte Permanente de Arbitragem, acordo de cooperação técnica com a Armênia, acordo básico de cooperação científica e técnica com a Guatemala e acordo sobre serviços aéreos com a Albânia. Os acordos internacionais e o Cadastro Nacional de Servidores Demitidos seguem agora para o Senado. A Câmara aprovou o projeto que confere ao município de Campinas, no estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. O relator da matéria, que segue agora para o Senado, foi o deputado paulista Gilberto Nascimento, do PSD. Campinas é reconhecida ou conhecida como principal polo de inovação científica e tecnológica do Brasil, contando com os maiores centros nacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é a instituição que mais deposita patentes no Brasil. Além de abrigar mais de 300 empresas líderes de inovação tecnológica. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, na manhã de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 3 projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional, o que cria um marco regulatório de fomento à cultura, o que prevê as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas e o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. No MOVER também está incluída a chamada taxa de compras internacionais, ou popularmente conhecida, a taxa das blusinhas. Também foram assinados 3 decretos que criam a Política Nacional da Primeira Infância, os projetos tecnológicos de alto impacto e a Estratégia Nacional de Economia Circular. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão ligado ao Ministério Público Federal, abriu, no início de junho, um procedimento para apurar o cancelamento unilateral de planos de saúde de pacientes com transtorno do espectro autista. As comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e a de saúde da Câmara realizaram audiência pública conjunta para debater o tema e o Juliano Cartacho acompanhou. Entre janeiro e abril deste ano, o Ministério Público recebeu mais de 300 reclamações de familiares de pacientes, relatando que foram informados sobre o cancelamento por e-mail, sem a possibilidade de uma negociação. A advogada Carla Bertini foi uma dessas consumidoras. Ela é mãe do Gabriel, de 13 anos. Ele recebeu o diagnóstico de autismo aos 3 e, desde então, fazia acompanhamento com especialistas contratados pelo plano. Sabe o que aconteceu comigo? No finalzinho de abril, eu também recebi esse comunicado, dizendo que em 30 dias o plano de saúde do meu filho seria cancelado. Eu, aquela que falo para milhares de pessoas a respeito dos direitos da pessoa autista, também fui pega por esse cancelamento coletivo. O tema repetitivo que os colegas falaram está aqui. Diz que não pode. Não é um pedido, não é um favor que nós estamos falando. Está determinado, está garantido pelo nosso judiciário. Eu tenho conhecimento da lei e entrei com o processo para garantir o tratamento do meu filho e hoje de manhã eu descobri que a gente conseguiu eliminar e o plano foi reativado. Carla é a fundadora do projeto Autismo Legal, que orienta familiares de autistas sobre seus direitos. Ela participou de audiência pública conjunta realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Comissão de Saúde da Câmara. A representante da Defensoria Pública da União, Raquel Brodsky, explicou que o órgão pediu explicações à Agência Nacional de Saúde sobre os cancelamentos, após perceber o aumento no número de reclamações. Só no estado de São Paulo, esse percentual chegou a 85%. Fica esse descompasso. É uma regulamentação que acaba sendo distanciada do que a população precisa e muitas vezes a população também espera da ANS algo que na verdade deve ser cumprido pelos próprios planos de saúde. Mas nós acreditamos, inclusive a Defensoria fez uma recomendação e uma requisição à ANS. A gente acredita que esse diálogo pode melhorar e que esse papel de fiscalização deles também pode melhorar.
Vitor Hugo Ferreira, representante da Secretaria Nacional do Consumidor, cobrou clareza por parte dos planos no trato com os consumidores. Tem muito ainda a se conversar. Se hoje nós temos consumidores insatisfeitos e planos de saúde que também alegam que não podem mais manter as suas ofertas, nós vamos reconstruir o setor. E não tem reconstrução sem diálogo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também criticou a forma como os planos de saúde tratam os usuários. A parlamentar cobrou o fim da possibilidade do cancelamento unilateral. Nós vivenciamos aqui o desespero das mães, o desespero dos familiares, desespero das pessoas. E agora? E se estabelecer um prazo, até tal dia vocês têm um convênio, depois não tem mais convênio, as pessoas com muito esforço, inclusive, pagando pelos convênios. Então, portanto, é preciso eliminar esta possibilidade de rompimento unilateral dos convênios e, particularmente, os convênios das pessoas com deficiência. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, autora do requerimento para a realização da audiência, afirmou que a Câmara vem debatendo alternativas para resolver definitivamente a questão, principalmente garantindo os direitos do lado mais fraco dessa queda de braços, o consumidor. Pessoas que tiveram seus planos de saúde cancelados e continua esse problema. O balanço que eu tiro dessa audiência pública é que muitos pontos foram mudados, muitos pontos foram resolvidos e também muitas dúvidas foram tiradas. Cada uma das partes conseguiu falar aquilo que realmente estava acontecendo e nós tivemos a oportunidade de dar vez e voz a todos que estão passando por esse momento, por essa necessidade, né, de ter o seu plano cancelado. Um seminário na Câmara fez um balanço dos 10 anos do Plano Nacional de Educação. O evento avaliou quais os erros e acertos desse período, já que das 20 metas traçadas, só 4 foram cumpridas. Para o governo, a redução de recursos e a pandemia impactaram no cumprimento das metas. O novo PNE, que será enviado ao Congresso, trará como prioridade a qualidade do ensino, como conta a reportagem da Jaciene Alves. O Plano Nacional de Educação traz diretrizes e metas para melhorar o ensino no país. Entre as metas estão erradicar o analfabetismo e valorizar os profissionais da área. O último documento foi publicado em 2014 e os objetivos deveriam ser cumpridos até este ano. O coordenador do Fórum de Educação, Heleno Araújo, disse que das 20 metas do PNE, apenas 4 foram cumpridas parcialmente. Mas nós temos 68 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluíram a educação básica. Temos 1 milhão de 4 a 17 anos que não frequentam a escola. Mais de 60% da demanda de creche não é atendida em nosso país. Então, estamos falando de mais de 80 milhões, o dobro que está fora sem ter o direito à educação garantida em nosso país. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, espera que o novo PNE seja construído sem ideologias e sem radicalismo. Estaremos com o presidente Lula e ele vai estar assinando o envio para o Congresso Nacional da mensagem do novo Plano Nacional da Educação. Então, um dia importante hoje, comemorando 10 anos, acho que a gente vai ter um momento de discussão aqui dentro do Congresso Nacional sobre esse tema muito importante. Tem muita gente interessada nesse tema. O tema está poluído com ideologias à esquerda e à direita. É importante que a gente possa tirar tudo que é ideologia e extremismo desse texto para que a gente construa um texto que de verdade a educação do país precisa. O deputado licenciado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, afirmou que o novo plano deve priorizar também a equidade. Nesses 10 anos, fizemos a crítica, sim, mas ao mesmo tempo uma esperança enorme do novo Plano Nacional colocar um horizonte de um Brasil mais justo, mais igual, mais equitativo, não só dar o direito ao acesso à educação, mas com equidade, que hoje nós constatamos que não foi possível nesse plano que concluiu-se neste dia. O novo precisa enfrentar o tema da equidade, da inclusão, dos autistas, dos meninos e meninas com deficiência, qualidade e carreira dos professores e financiamento. Não atingimos 10%, precisamos avançar no financiamento da educação. Gregório Grisa, secretário executivo do Ministério da Educação, afirmou que o
novo PNE vai priorizar a qualidade em 4 grandes áreas: educação infantil, ensino profissional e tecnológico, superior e formação de professores. O Plano Nacional que chegará terá sim um foco bastante preciso na aprendizagem, na dimensão da aprendizagem, com equidade. A gente vai ter novas metas para alfabetização, especificamente no 2º ano do ensino fundamental. Teremos novas metas de aprendizagem para o fundamental, para o médio. E nessas áreas a gente terá metas específicas para a redução de desigualdades de raça, de sexo, regional e urbano e rural. O grupo de trabalho que discute a regulamentação da reforma tributária realizou audiência pública para debater sustentabilidade e meio ambiente dentro das novas regras tributárias propostas para o país. O Geraldo Gurgel acompanhou. O professor de Economia da Universidade de Brasília, Jorge Abrache, apontou os entraves que o Brasil enfrenta para se tornar uma economia verde, mesmo levando vantagens em relação a outros países para liderar a transição energética. Existem vários desafios. Talvez um dos maiores seja a própria incapacidade do Brasil de promover uma descarbonização mais rápida, porque no que o Brasil se torna definitivamente um país sustentável, ele vai atrair muito mais recursos estrangeiros. O que hoje ajuda a impedir a vinda de muitos recursos é que tem vários, digamos, entre aspas, vazamentos em termos de ainda termos uma economia muito geradora de gases de efeito estufa. Já o representante da Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas criticou a inclusão de defensivos agrícolas entre os insumos beneficiados com redução tarifária. Pedro Vasconcelos Rocha também lidera uma campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Nós acreditamos que é preciso retirar os agrotóxicos dentro dos insumos a serem contemplados com isenção de até 60%, e aí a gente vai estar avançando a um próximo passo que seria importante também aproveitar a oportunidade, que é a inclusão dos agrotóxicos no imposto seletivo, com aqueles itens que vão ter essa tarifa maior, justamente porque fazem mal para a saúde e para o meio ambiente. Foi a última audiência pública para debater a regulamentação da reforma tributária. Em um mês, foram ouvidos mais de 1.000 especialistas de todos os setores da economia e de movimentos sociais organizados. Segundo o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, agora o grupo de trabalho vai apresentar um relatório ao Colégio de Líderes com a proposta de regulamentação a ser votada em plenário. A ampla maioria das demandas da sociedade, dos setores econômicos, é para uma boa técnica legislativa. O preceito constitucional, a emenda 132, já estabeleceu as regras, quais são os setores no regime diferenciado, no regime específico e no regime favorecido. É possível sim, no dia 11 e 12, a gente conseguir essa unidade política razoável para aprovação com a ampla maioria do Parlamento brasileiro, quem sabe uns 400 votos favoráveis aí à aprovação desta reforma tributária. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher recebeu delegadas especializadas, advogados e vítimas para um debate sobre a ação de combate à importunação sexual e violação de privacidade. O repórter Santiago Delap conta como foi. Participaram do debate representantes da área de segurança pública, como a delegada da DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Adriana Romana. Ela explicou que novos procedimentos têm sido adotados para lidar com um problema muito comum, a importunação sexual no transporte público. Antes era tratada como uma simples contravenção penal. A pessoa ia para a delegacia, fazia o que queria dentro do ônibus ali, ia para a delegacia e depois ia embora para sua casa como se nada tivesse acontecido. Então, hoje eles ficam presos em flagrantes, quando ocorre uma situação dessa. Já a delegada adjunta da DEAN, Karina Duarte, detalhou a prática de um tipo de invasão de privacidade que tem se tornado recorrente com o avanço da tecnologia. O monitoramento do veículo da vítima, que hoje se enquadra como crime de perseguição. Eu já peguei casos que, além do rastreador, tinha inclusive uma escuta ambiental. O rastreador era 2 em 1. Então, esse homem ele conseguia ficar ali fazendo um Big Brother da vida das
dessa mulher, porque ele conseguia saber exatamente os pontos que ela estava indo, o que ela estava conversando ali dentro do carro. A realização da audiência pública se deu a pedido da deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, que em agosto do ano passado denunciou um caso de invasão de privacidade de que ela e o marido foram vítimas, após serem surpreendidos com a existência de câmeras instaladas no apartamento que alugavam em Brasília. Hoje, quando eu viajo para um local, antes de eu dormir num apartamento, seja onde for, eu tampo todos os buracos, tudo que você imaginar, eu estou passando papel higiênico, porque eu não consigo mais ficar à vontade em hotel nenhum, com medo. A deputada Daiane Bittencourt é autora de 2 projetos de lei que tramitam na Câmara visando combater essas violências contra a mulher. Um propõe criar o crime de violação virtual de domicílio, enquanto o outro sugere aumentar a pena do crime de importunação sexual e vedar a celebração de acordos de não persecução penal em crimes contra a dignidade sexual praticados contra a mulher, como defende o advogado e mestre pela Universidade de Coimbra, Davi Alcântara Isidoro. O crime em si ele já é considerado um crime de médio potencial ofensivo. Ele já tem uma pena máxima de 5 anos. O grande problema é essa pena mínima. Essa pena mínima ela comporta algumas espécies de sursi, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Vítima de importunação sexual no elevador de um edifício comercial em Fortaleza no início do ano, a nutricionista Larissa Duarte Aguiar também participou da audiência pública e defendeu a aprovação dos projetos apresentados pela deputada Daiane, bem como a conscientização sobre o tema desde a educação infantil. A gente também deve ensinar não somente as nossas crianças meninas de gênero feminino, de como se comportar, de como se vestir. Pelo contrário, a gente deve mostrar às nossas crianças meninos do gênero masculino a respeitar, a ter um olhar respeitoso com a coleguinha, porque aí sim, através da educação, a gente vai ver, se Deus quiser futuramente, uma sociedade, né, mais digna. Tá terminando mais um Direto da Câmara. Te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br, onde você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, as prestações de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Sandra Amaral, para você uma boa tarde. Tchau!